Deus Santo, como nós cantamos, nós nos prostramos diante da cruz de Cristo, reconhecendo que o preço que foi pago ali nos dá livre acesso a Ti. Isso para nós é um privilégio, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor deixou a Tua palavra para que nós pudéssemos ouvir as palavras, Senhor Deus, que vêm de Ti. Por isso nós pedimos que nesse momento nada venha roubar a nossa atenção, nada venha capturar, Senhor Deus, o nosso coração, a não ser a Tua palavra, porque entendemos que a Bíblia ela é a Tua palavra. Entendemos que o Senhor fala com a Tua igreja no momento em que a Tua palavra ela é lida, no momento que ela é pregada. Então nós pedimos que o Senhor fale, Senhor Deus, conosco. Obrigado, Senhor Deus, por um momento tão maravilhoso, onde nós podemos expressar através dos cânticos a nossa adoração ao Senhor. Mas que o Senhor também seja glorificado nesse momento onde a Tua palavra, Senhor Deus, é pregada. Que corações sejam transformados, que a nossa mente, Senhor Deus, seja transformada, Senhor Deus, para que possamos nos render completamente àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Mais uma vez eu gostaria de dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite. Se você está aqui na Igreja do Redentor, talvez pela primeira vez, dizer que é uma alegria tremenda ter você conosco, cultuando aqui conosco. Dizer que nós estamos felizes com a sua presença. E a gente tem um presente para você que está aqui na Igreja do Redentor, talvez pela primeira vez, e você vai poder pegar esse presente no final do culto ali no balcão de conexão, tá bom? Nós estamos em uma série de mensagens chamada Promessa e Realidade, o Evangelho através da vida de Abraão. Nós estamos aí estudando alguns sermões, né, do final do capítulo 11 de Gênesis em diante, onde conta a história daquele que foi chamado de pai da fé. E é interessante porque nós já vimos ali a preparação, a família, os pais de Abraão, a chamada de Abraão no capítulo 12, e hoje nós vamos meditar no capítulo 13. Então, se você trouxe a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 13. Onde nós vamos ver um pouco da história, não só de Abraão, mas vamos ver um outro personagem nesse momento da narrativa bíblica, um homem chamado Ló. Onde esses homens passaram por um momento de decisões, de escolhas. Estudando esse texto, eu lembrei de um fato, né, algo que era comum na minha infância. Se você tem aí na casa dos 40 anos ou mais, provavelmente na sua infância você assistiu um programa infantil apresentado por um homem que ainda está vivo, chamado Sérgio Malandro. E ele tinha um quadro que era o meu favorito, chamado A Porta dos Desesperados. Se você está rindo, você lembra desse quadro. Onde tinham 3 portas e a criança ela tinha que escolher uma das portas. E em apenas uma das portas tinha um prêmio maravilhoso. E nas outras 2, tinha um homem fantasiado de um monstro, que se ela escolhesse a porta errada, aquela porta abria e o monstro corria atrás da criança. Isso era um programa infantil, que inclusive o nome do programa era A Hora do Capeta. E era interessante que a criança escolhia a porta e ficava do lado da porta, e tinha todo aquele suspense. Você tem certeza que é essa porta? E o apresentador, naquele momento, ele começava a desafiar a criança. Falava assim, olha só, aí dentro pode ter um videogame de última geração, uma bicicleta, que era, na época, final da década de 80, início dos anos 90, ali os grandes presentes, inalcançável para talvez a maioria da população brasileira. Aí eu falei assim, eu te dou aqui esse jogo de tabuleiro para você desistir. Ou você quer arriscar? E ele ficava fazendo aquele jogo psicológico com a criança que tinha 2/3 de chance de ser assustada e 1/3 de chance de ganhar um prêmio com um valor significativo. E ele oferecia aqueles brinquedos de menor valor para ver se a criança trocava aquele presente de menor valor pela chance
de 33% de ganhar um presente melhor. Atenção, ela estava na decisão. Ela podia optar por um prêmio garantido, porém de valor limitado, de valor mais limitado, ou arriscar a porta que poderia conter algo muito melhor ou absolutamente nada. Quer dizer, nada não. Ganhar um susto por um homem fantasiado de monstro. Se você é mais jovem e você não conhecia isso, procure no YouTube, né, A Porta dos Desesperados. Esse dilema simples entre escolher um presente garantido de menor valor ou arriscar ali a sorte, reflete algo que vivemos no nosso dia a dia. Muitas vezes somos colocados diante de escolhas que revelam a quem nós confiamos de fato e o que nós valorizamos de fato. No capítulo 13, que é o capítulo que nós vamos meditar nessa noite, de Gênesis, encontramos um cenário de decisões, de escolhas, na história não só de Abraão, mas também de Ló. Ambos enfrentam uma escolha que não é apenas prática, mas é profundamente espiritual. Abraão precisa decidir se confiará no que vê ou no Deus que prometeu fazer dele uma grande nação, como nós vimos na semana passada. Ló, por sua vez, é confrontado com a oportunidade de escolher aquilo que parece ser melhor para ele, mas que, ao mesmo tempo, ele ignora as implicações eternas de suas decisões. E essa história não é apenas sobre Abraão e Ló, mas sobre nós. Eu e você somos frequentemente tentados a tomar decisões com base naquilo que parece ser mais seguro, aquilo que é mais vantajoso, aquilo que é mais fácil, muitas vezes em oposição em simplesmente confiar no chamado de Deus. Assim como Abrão e Ló, nós também passamos por esses testes de fé. Fracasso e prosperidade que revelam onde está o nosso coração. E hoje eu quero que juntos nós exploremos essa passagem de Gênesis 13 para aprender como viver pela fé nas escolhas que enfrentamos e como isso reflete sobre como Deus nos chama a abrir mão do controle e confiar somente nele, mesmo quando isso significa abraçar o desconhecido, como fez Abrão. Afinal, a verdadeira bênção está em confiar nas promessas de Deus e não simplesmente naquilo que está diante dos nossos olhos, naquilo que é aparente. Então, a pergunta que eu quero que eu e você carreguemos ao longo desse sermão é essa: como estão nossas escolhas revelando a quem pertencemos e o que realmente amamos? Como as nossas escolhas estão revelando isso? Meu objetivo é que Deus nos conduza a escolhas que honrem ao nome dele. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar sobre essas escolhas que honram ao Senhor. Escolhas que revelam o coração. As escolhas que nós fazemos no dia a dia revelam o nosso coração. Gênesis 13, de 1 a 4, diz o seguinte: Abrão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Eu gostaria de parar no versículo 4 por enquanto e falar sobre a realidade que a fé lida com o fracasso. A fé lida com o fracasso. Esse texto desconstrói toda aquela ideia equivocada da fé
triunfante, onde ter fé é sinônimo de triunfo constante, sempre. Abraão estava voltando de um momento de fracasso no Egito, como nós vimos lá em Gênesis 12, na semana passada. Ele desceu ao Egito por causa da fome, mas ao invés de confiar em Deus, ele tomou decisões baseadas no medo, baseadas no pragmatismo, chegando até mesmo a mentir sobre a sua esposa, como nós vimos semana passada. Sarai, ele disse que não era sua esposa, com o objetivo de tentar proteger a si mesmo. Esse episódio foi um teste para a fé de Abrão. E como vemos, Abrão falhou nesse teste de fé. Mas o que acontece depois é crucial. Abrão, ele não permanece no seu fracasso. Ele retorna ao altar. Ele não permanece naquela derrota. No texto de Gênesis 3, de 1 a 4, nos mostra Abrão subindo do Egito de volta para Neguebe. Depois, ele segue para Betel, ao lugar onde antes tinha erguido um altar ao Senhor. Lá, Abrão ele invoca novamente o nome do Senhor. Esse momento ele é muito significativo na vida de Abrão. Abrão volta ao ponto aonde ele começou, ao lugar onde ele se encontrou com Deus pela última vez. Isso reflete não apenas uma mudança geográfica na vida de Abraão, mas uma mudança no coração de Abrão. Um homem que estava naquele momento em busca de restauração. Esse episódio na vida de Abrão nos mostra que fracassos são inevitáveis na vida, na caminhada com Deus. Nenhum de nós é perfeito e muitas vezes nós agimos como Abrão. Tomamos decisões por medo, por pragmatismo, pelo sentimento de autossuficiência. No entanto, a nossa disposição de voltar a Deus em arrependimento, ela precisa ser uma realidade, a despeito dos nossos erros, que de alguma forma, em algum nível, são inevitáveis. Fracassos são inevitáveis em nossa caminhada, mesmo nós que caminhamos com o Senhor. Nenhum de nós é perfeito. A fé verdadeira não é medida pela ausência de falhas, mas pela nossa disposição de voltar a Deus em arrependimento sempre que falhamos. Como o salmista declara, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso está escrito lá no Salmo 37, nos versículos 23 e 24. Abrão nos ensina algo que é muito fundamental no nosso relacionamento com o Senhor. A fé genuína não é uma confiança cega em nós mesmos, mas uma dependência no caráter e nas promessas do Senhor para nós. Quantas vezes nós vemos pregações inflamadas que nos motivam a ter uma fé não no Senhor, mas no nosso potencial, que alimentam esse sentimento equivocado de autossuficiência, enquanto a fé genuína é um fortalecimento numa confiança inabalável nas promessas e no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus quando nós não conseguimos entender as circunstâncias ou até mesmo enxergar o resultado. Abrão, ele reconhece o seu erro, ele volta para o altar, invoca o nome do Senhor novamente. Essa é a essência do arrependimento. Não é apenas admitir o erro. Arrependimento não se resume a simplesmente admitir o erro, mas retornar à comunhão com Deus, confiando que o Senhor vai nos restaurar, como o salmista diz lá no Salmo 37, versículo 23 e 24, assim como Abrão fez. Assim como Abrão, precisamos aprender a lidar com os nossos fracassos em fé.
Quando fracassamos, precisamos exercitar a fé. Quando erramos, somos tentados a nos afastar de Deus. Nos achamos sujos demais para estar próximo de Deus. E, de fato, quando pecamos, é como se nós estivéssemos assim, mas nós só conseguimos nos limpar novamente se nós voltarmos àquele que pode nos limpar, aquele que pode nos restaurar. Por vezes nós agimos como se estou indigno de estar na presença de Deus, então preciso me afastar. Se você se afastar, você vai se sujar ainda mais. O Senhor, Ele é bondoso e misericordioso para nos restaurar, para nos renovar. Não tem como ter renovação, restauração, longe do restaurador. Quando nós erramos, quantas vezes nós nos sentimos assim, que não somos mais dignos da sua graça? O problema é quando nós nos achamos dignos demais para a graça de Deus. Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? E o pecador indigno sai justificado justamente por esse senso de ser indigno. E quantas vezes? O problema maior está não quando nós nos achamos indignos, mas quando nós começamos a nos achar dignos demais. O orgulho espiritual. E as nossas orações começam a ser parecidas com aquele fariseu. Graças a Deus que eu não sou como os demais ímpios ou crentes que eu julgo de segunda classe porque não observam determinadas coisas que eu observo. Às vezes o grande perigo na caminhada cristã não é esse senso de inadequação diante da santidade de Deus. É nos acharmos dignos da graça de Deus. Então, quando pecamos, quando erramos, quando fracassamos, quando falhamos, nós precisamos nos voltar ao restaurador. A verdadeira fé nos chama a fazer o oposto daquilo que somos tentados a fazer. Nós devemos voltar para o Senhor, confiar na misericórdia do Senhor e começar de novo, e buscar não errar mais. Por isso eu e você precisamos olhar para esse episódio na vida de Abraão e perguntar para nós mesmos. Perguntar para você mesmo como você reage diante dos seus fracassos, diante dos seus erros, diante das suas falhas. Os seus erros têm te afastado do Senhor? Ou você tem se arrependido e voltado ao altar do Senhor? Abraão nos lembra que a fé não é perfeita, mas é perseverante. Porque a nossa fé ela é vacilante, nós não temos ainda, enquanto vivemos nesse corpo corruptível, a nossa fé ela deve ser crescente, ela deve amadurecer constantemente, mas por mais que a gente a desenvolva, ela sempre será falha. A fé perfeita ela é perseverante. Eu e você devemos encontrar em Deus o caminho para a restauração sempre. O problema está quando nós achamos que não precisamos mais de restauração. Eu gostaria de continuar no versículo 5 até o 13, o desenrolar dessa história. A palavra de Deus diz assim: Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam nessa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina.
e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que nós vemos nesse ponto é algo que muitos almejam, mas nem sempre estão preparados para ele, que é o teste da prosperidade. Muitas vezes nós falamos sobre o teste da escassez. Perseverar em fé nos momentos de dificuldade. Mas saiba que a prosperidade também é um teste. Nem todos vão usufruir dela. Mas todos que usufruem da prosperidade são testados por ela. Depois de voltar ao altar e restaurar a sua comunhão com Deus, Abrão enfrenta outro teste. Dessa vez, não o teste da dificuldade, mas o teste da prosperidade. Gênesis 13 nos conta que tanto Abrão quanto Ló haviam sido abençoados com muitos bens, incluindo rebanhos, servos, posses, tudo isso. No entanto, essa abundância gerou um conflito entre eles. Porque os pastores, funcionários de Abrão e Ló, começaram a brigar entre si. Porque o território que estava diante deles não era suficiente para sustentar todo aquele patrimônio que eles acumularam. E surge então aquela necessidade, a necessidade deles se separarem, como o texto diz. Se um for para um lado, o outro vai para o outro. E aqui vemos algo muito importante. A prosperidade, muitas vezes, pode ser um teste mais difícil do que o fracasso. Porque muitos, diante do fracasso, têm a tendência de se achegar ao Senhor, de se aproximar do Senhor, de estar mais próximo dele. Diante do sofrimento, como C.S. Lewis disse no passado, o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo caído. Para muitos, o sofrimento é uma tentação. A pessoa acha que Deus o abandonou, que Deus não o ama e se afasta também. As pessoas são diferentes e reagem de forma diferente. Mas para muitos a prosperidade é um teste mais difícil do que o teste do fracasso. Às vezes, quando passamos por dificuldades, somos levados a buscar uma dependência no Senhor. Afinal de contas, os recursos nos faltam. Mas quando tudo está indo bem, muitas vezes a tendência natural do coração humano é começar a confiar mais nesses bens, nessa circunstância favorável, ao invés de confiar no Senhor. No desenrolar do texto, vemos que Abrão, com humildade e generosidade, permite que Ló faça a primeira escolha. Que ele escolha primeiramente a terra que ele deseja ir. E Ló, guiado não pelo Senhor, mas pelo que os seus olhos podiam ver, ele escolhe o Vale do Jordão. O local escolhido por Ló é descrito lá no versículo 10, como o jardim do Senhor, como um lugar visualmente perfeito. É uma decisão que parecia promissora do ponto de vista humano, mas que desconsiderava as implicações espirituais. E Ló opta por aquela terra bela, aparentemente próxima, mas próxima a Sodoma. Um local marcado pela corrupção, pelo pecado. Por outro lado, Abrão demonstra um coração voltado para Deus. Ele não escolhe baseado simplesmente naquilo que era economicamente mais atraente para ele. Mas ele confia que o Senhor é quem garante a sua provisão. Essa generosidade de Abraão em deixar Ló escolher primeiro, não é apenas fruto de um bom caráter, de alguém bom e generoso, mas é fruto de alguém que tinha uma fé em Deus
confiando que mesmo que Ló escolhesse um lugar que humanamente era melhor, a sua provisão, o seu sustento, não dependia, primeiramente, de uma terra fértil, mas de um Deus bondoso e generoso que ia cuidar dele em todo o tempo, como já estava cuidando desde o seu nascimento. Alguém que estava com o seu coração muito mais voltado para a promessa de Deus do que para as riquezas terrenas e temporais. Esse episódio ele nos ensina que o teste da prosperidade pode ser um grande perigo para o nosso coração. Assim como Ló, muitas vezes somos tentados a tomar decisões baseadas na aparência, decisões baseadas no lucro, decisões baseadas no conforto, sem considerar as consequências espirituais das nossas escolhas. Mudar não é problema. Quantas vezes nós recebemos boas ofertas em relação, por exemplo, a trabalho, que implica uma mudança. E ter uma igreja bíblica e saudável que você possa congregar nesse local, o quanto isso pesa na sua decisão? Ou o quanto isso se torna um detalhe que você vai pensar depois de planejar aonde você vai morar, qual escola seus filhos vão estudar, se tem padaria perto. E depois você lembra, e igreja, será que vai ter? Ao longo desses anos de ministério, eu conheço pessoas que tomaram decisões assim. E foram se lembrar da igreja depois que chegaram no local. A gente está numa realidade de Rio de Janeiro, você pode falar, não, mas tem igreja saudável, bíblica, são poucos. Mas ainda assim, a gente tem um estado que é muito evangelicalizado. Tem muita igreja. Existem estados do Brasil que há uma escassez de igreja. Se você for pensar de igreja bíblica, saudável, isso diminui ainda mais. E eu já tive que acompanhar depois e me encontrar com famílias assim, anos depois, que por consequência dessas escolhas passaram anos sem conseguir congregar. Tiveram a sua fé afetada, colheram consequências terríveis dessas escolhas, porque eles olharam primeiramente para aquilo que era economicamente favorável, algo que era sedutor. Ao mesmo modo, eu já vi pessoas rejeitarem boas mudanças, não por conta de não ter igreja, porque talvez não tenha uma escola boa, ou uma casa, ou um apartamento no seu agrado ali próximo. Eu não estou falando que ter um bom lugar para estudar, ter uma boa padaria perto, nada disso deva entrar nesse cálculo das nossas escolhas de mudança. Mas, por exemplo, às vezes, a igreja ela se torna um detalhe e não entra nessa matemática. Assim como Ló, muitas vezes nós somos tentados a tomar decisões na aparência, no lucro, no conforto, sem considerar consequências espirituais das nossas escolhas. Mas o Senhor, Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando isso significa abrir mão do que parece ser a melhor oportunidade da nossa vida. Devemos nos perguntar como nós reagimos quando enfrentamos, não a dificuldade, mas a abundância. Estamos dispostos a renunciar ao que é terreno para buscar aquilo que é eterno? Filipenses 4, 12 e 13 nos lembra. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes você ouviu apenas a última frase desses 2 versículos com um tom triunfalista? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser isso, eu posso me transformar naquilo, porque quem me fortalece é Deus.
enquanto o texto está falando que nós podemos passar por qualquer circunstância se estamos com Cristo. Quantas vezes você ouviu palavras distorcidas, retirando o significado dessa afirmação do apóstolo Paulo, diante das ofertas generosas, que porventura, eu não estou falando que obedecer à vontade de Deus vai sempre implicar em uma escolha ruim econômica, social, não. Pode ser que você receba uma boa oportunidade e isso tenha consequências espirituais boas também. Eu não quero também entrar na ideia de que obedecer a Deus implica sempre em sacrifícios. O que eu estou falando é o seguinte: mas se obedecer a Deus implicar um grande sacrifício, abrir mão de algo. A prosperidade não é um problema em si, mas pode facilmente se tornar um ídolo que nos afasta do Senhor. Que eu e você possamos, como Abrão, viver pela fé, confiando na provisão do Senhor e não nas riquezas passageiras desse mundo. Eu gostaria de continuar no texto, do versículo 14 até o final dele, no versículo 18, quando a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nesse terceiro e último tópico, eu gostaria de olhar para esse texto, esse pedaço do texto, e falar sobre a escolha que honra a Deus. Após a separação entre Abrão e Ló, o texto nos mostra que Deus fala novamente com Abrão. O Senhor renova a sua promessa, confirmando que toda a terra que Abrão vê será dada a ele e a sua descendência para sempre. Em um momento de reafirmação da aliança divina, que ocorre logo após Abrão demonstrar fé, generosidade, confiança em Deus, ao deixar Ló escolher primeiro, nós vemos o Senhor abençoando Abrão. Enquanto Ló, que segue os seus desejos, o desejo dos seus olhos, se aproxima das terras corruptas de Sodoma, Abrão permanece no lugar da promessa. Ele não estava preocupado com as aparências, com as vantagens imediatas, mas ele estava preocupado com a fidelidade de Deus, ele estava focado com a fidelidade de Deus. Por isso, ele estabelece em Hebrom um altar. Ele constrói um altar ao Senhor e continua caminhando de fé em fé. Aqui nós vemos o contraste fundamental entre Ló e Abrão. Ló escolheu com base no que parecia ser vantajoso no primeiro momento, ignorando os perigos espirituais da sua decisão. Enquanto Abrão, por outro lado, viveu pela fé, confiando que Deus supriria suas necessidades e cumpriria suas promessas através da vida dele. E é interessante porque a confiança de Abrão não estava simplesmente na realização, no cumprimento das promessas de Deus na sua vida, mas através da sua vida. Quantas vezes nós condicionamos também os cumprimentos da promessa de Deus, projetamos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Mas será que estamos dispostos, assim como Abrão, a confiar nos cumprimentos da promessa de Deus através da nossa vida? Não simplesmente confiar naquilo que Deus vai fazer em mim, para mim, mas confiar naquilo que Deus pode fazer através de mim para abençoar muitos. Em não ser simplesmente um recipiente das bênçãos de Deus, mas um canal do plano redentor de Deus para a humanidade.
Quantas vezes nós desejamos o cumprimento das promessas de Deus na minha vida e ignoramos que Deus tem promessas para realizar através da minha vida, onde eu não sou simplesmente um recipiente da graça, mas um canal. O que fez Abraão agir dessa forma? Ele tinha um coração que olhava para além daquilo que era visível. Ele tinha um olhar para além daquilo que ele almejava. Ele tinha um olhar para o plano redentor de Deus através da sua vida e da sua descendência. Sua esperança estava ancorada em algo eterno e não em riquezas temporais. Como Hebreus 11:10 diz, ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sua confiança estava em Deus e não nas circunstâncias ou oportunidades humanas. A escolha de Abraão nos desafia a refletir sobre as nossas próprias decisões. Estamos vivendo com os olhos fixos na eternidade ou apenas no aqui e agora? Muitas vezes, como Ló, nós somos tentados a priorizar aquilo que é visível, aquilo que é imediato, mas Deus nos chama a viver pela fé, confiando em suas promessas, mesmo quando elas parecem distantes. Pergunte para si mesmo. Suas decisões refletem confiança nas promessas de Deus ou são guiadas pelo medo e pela busca de segurança terrena? Você está construindo altares em sua vida? Momentos de adoração e comunhão com Deus, serviço a Deus através dos seus dons, dos seus talentos? Ou está vivendo simplesmente para acumular bens, confortos passageiros, satisfazer prazeres? Eu ouvi uma ilustração muito interessante de um pastor norte-americano conhecido, que serve em uma igreja lá em Houston, pastor David, que ele diz que se comparar o ser humano a um carro e a nossa busca por satisfação, nós só podemos encontrar satisfação em Deus. Nós podemos buscar satisfação e preencher esse desejo com outras coisas. É como um carro, que se você abastecer com água, ele virar a chave, ou apertar o botão, depende do carro que você tem, ele vai aparecer o tanque cheio. Mas ele não vai sair do lugar. Porque ele não foi projetado para rodar com água. O motor a combustão, ele não pode girar com água. Só se colocar gasolina. Assim é a nossa caminhada com Deus, quando nós buscamos preencher com qualquer outra coisa. Os prazeres desse mundo, os bens, os confortos passageiros, eles podem dar essa sensação de tanque cheio, que está tudo bem, mas a sua vida não vai sair do lugar. Nós só podemos encontrar satisfação verdadeira quando nós nos preenchemos, nos enchemos do Senhor. Quando nós nos enchemos do Senhor, aí sim nós conseguimos, inclusive, desfrutar dos prazeres que esse mundo pode oferecer com sabedoria e com prudência. Jesus também enfrentou uma escolha semelhante no deserto. Em Cristo nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores e também das nossas tentações. Porque quando estava no deserto, Satanás lhe ofereceu todos os reinos do mundo, se apenas ele se curvasse e adorasse a Satanás, como está lá em Mateus 4, de 8 a 10. Mas Jesus rejeitou essa oferta, escolhendo não o caminho mais fácil, mas o caminho da cruz. Ele confiou no plano do Pai, sabendo que o sofrimento levaria a verdadeira glória e a redenção ao mundo caído. Assim como Jesus, nós somos chamados para abrir mão de atalhos e aparentes vantagens para buscar sempre, em primeiro lugar, a vontade de Deus. A escolha de Abraão aponta para uma fé madura, uma vida que honra a Deus acima de tudo. Enquanto Ló pegou o dinheiro,
Abrão foi como o menino que confiou abrir a porta dos desesperados. Enquanto Ló pegou o presente, o banco imobiliário, Abrão escolheu confiar no que estava dentro da porta. E confiou na promessa de Deus. Mas assim como por vezes nós agimos pior do que as crianças no velho programa da Porta dos Desesperados. Porque se você assistir esse programa, você vai lembrar que a maioria das crianças rejeitava a oferta imediata de premiação e confiava nos 33% de chance de ter algo melhor dentro da porta. Por vezes nós agimos com Deus, confiamos menos em Deus do que as crianças confiavam no Sérgio Malandro, que tinha um programa chamado A Hora do Capeta. Nós não confiamos em Deus, nós olhamos para as ofertas aparentes e momentâneas do mundo, ao invés de confiar naquilo que o Senhor pode nos dar simplesmente porque nós não estamos vendo ainda, ou simplesmente porque é mais difícil. Abraçamos aquilo que nós julgamos mais garantido. Aceitamos o que é visível e temporal e desconfiamos daquilo que pode sair de dentro da porta que está diante de Deus e nos esquecemos de que quem edificou aquela porta não foi um apresentador maluco, mas foi o Deus Todo-Poderoso, bondoso, Criador dos céus e da terra, e que não poupou o seu único filho, o único que andou nesse mundo sem cometer pecado algum, para salvar a mim e a você, pecadores indignos. Você já parou para pensar nisso? Acima de tudo, nós precisamos confiar, não daquilo que os nossos olhos veem. Não precisamos exigir de Deus garantias do que Ele vai fazer quando nós confiamos no caráter dele. A gente precisa olhar para o exemplo de Abraão, vivendo com os olhos fixos no Senhor, construindo em nossas vidas sobre as promessas do Senhor e não sobre as ilusões que esse mundo nos oferece. A história de Abrão e Ló, em Gênesis 13, nos apresenta um contraste claro entre dois tipos de vida. Uma, fundamentada na fé e na confiança nas promessas de Deus, e outra baseada no que é visível e passageiro. Abrão escolheu abrir mão do controle, confiando de que Deus seria fiel de cumprir a sua palavra sobre a sua vida, enquanto Ló tomou decisões baseadas naquilo que parecia ser mais vantajoso para ele, aos olhos humanos. Mas Ló colheu consequências trágicas dessa sua decisão. Essas escolhas revelam algo profundo sobre o nosso coração. As nossas decisões diárias, grandes ou pequenas, demonstram a quem realmente nós pertencemos e ao que nós realmente colocamos a nossa esperança. Vivemos pela fé como Abrão ou somos movidos pelas aparências e pela busca de conforto imediato como Ló? Mas ao final, o exemplo de Abrão aponta alguém maior, um Abrão melhor e verdadeiro. Jesus, ele é o verdadeiro modelo de quem viveu pela fé em obediência ao Pai. Ele enfrentou a maior escolha de todas. Ele seguiu o caminho do sofrimento e da cruz, confiando que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Ele rejeitou os atalhos oferecidos por Satanás e escolheu o caminho do Pai por amor a nós. Em sua obediência, Jesus nos garantiu a herança eterna que Abrão esperava, um lugar na presença de Deus. Hoje nós somos convidados a fazer o mesmo, a abrir mão de nossa autossuficiência e confiança em nossas coisas temporais e entregar nossas vidas ao único que pode nos conduzir à verdadeira vida. Isso significa abrir a porta da fé, mesmo sem saber exatamente o que está lá dentro. Porque confiamos não em nós mesmos,
mas no caráter e nas promessas do Deus que colocou a porta diante de nós. Então a pergunta que nós devemos levar para casa é essa: quais escolhas você está fazendo hoje? Como elas revelam o que realmente importa para você? Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando isso significa renunciar ao que é seguro e visível? Que eu e você possamos ser pessoas que vivem pela fé, construindo altares em nossas vidas que glorificam a Deus e impactam não só a nossa vida, mas também as gerações futuras. Porque a escolha de Abraão não trouxe bênção simplesmente para eles, mas pavimentou o caminho para a vinda do Filho de Deus. Afinal, o Deus que tem preparado para aqueles que confiam nele, o que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele, é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos alcançar por conta própria. Por isso eu gostaria de concluir com o convite de Jesus registrado lá em Mateus 6:33, quando ele mesmo diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Que essa seja a escolha que nos define. Buscar o Senhor acima de tudo, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir cada uma de suas promessas em nossas vidas e através das nossas vidas. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Santo Deus, nós te agradecemos, porque fomos adotados por um Deus cujo caráter não muda. Um Deus que é perfeitamente bom, perfeitamente justo e perfeitamente santo. Apesar da nossa bondade ser limitada, nossa santidade ser imperfeita, a nossa justiça ser imperfeita, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos amou. Nos amou a ponto de não poupar o seu único filho. Que essa verdade nos ensine a confiar mais e mais no Senhor. Que a gente não venha caminhar, Senhor Deus, pelas nossas próprias escolhas, por aquilo que é mais vantajoso aos nossos olhos, mas que possamos nos submeter ao Senhor em tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que guarda, um Deus que cuida, um Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda em tuas mãos poderosas. Que o Senhor nos ensine a confiar cada vez mais em ti. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que nós ouvimos nessa noite, a partir do que a tua palavra nos diz, desenvolve e amadureça cada vez mais a nossa fé em ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.